No momento em que é gravado esse vídeo, há dois canais do YouTube com vídeos recentes contendo uma discussão a respeito da cientificidade de terapias baseadas em evidência, e mais especificamente sobre se a psicanálise se enquadra nisso. Eu fiz um vídeo anterior a esse e expondo que essa questão de dizer se a psicanálise é ou não baseada em evidências vai muito além de apresentar alguns trabalhos que investiguem algumas evidências de eficácia da terapia psicanalítica. É preciso analisar se o meio psicanalítico, em tudo o que ele envolve, é ou não é alinhado com a ideia de cientificidade e, por consequência, com a preocupação pela busca de evidências. Uma das formas de observarmos isso é acompanhando os comentários deixados nos vídeos dos dois canais. Eu me dei o trabalho de ler todos os comentários desses dois vídeos. São várias centenas de comentários e extraí alguns dentre os que eu considerei bem representativos, para mostrar como que os psicanalistas reagem a essa questão sobre cientificidade e evidências. Acompanhe esse recorte que eu fiz, vá até os vídeos originais, ver por si mesmo e tire as suas próprias conclusões. Bem, os comentários dos vídeos do YouTube são abertos ao público e ninguém precisa se identificar para comentar. Mas como são dois canais especializados, podemos supor que a maioria desses comentários a favor da psicanálise foram feitos por psicanalistas ou estudantes de psicologia adeptos da psicanálise. Constatei alguns bons argumentos na linha de discutir o que seriam evidências e a validade das evidências no ramo da psicologia, algumas considerações sobre filosofia da ciência também, mas a maioria era de argumentos ruins, ou apoio a outros argumentos ruins, que eu achei muito numerosos e resolvi dar destaque a eles, dividindo-os em grupos. Nesse primeiro grupo estão aqueles que parecem não entender muito bem a razão da discussão. Temos algumas menções a ataques injustos que a psicanálise receberia desde os tempos de Freud e uma indicação de sua qualidade pelo fato de ela se constituir como uma teoria que prevaleceu nesse tempo todo. Menções também à ordem do simbólico, muito recorrente nessa área. Em primeiro lugar, a psicanálise ela não prevalece dessa maneira como alguns pensam no meio psicológico. Prevalece mais aqui no Brasil e em alguns outros países em que a tradição científica das faculdades de psicologia é baixa e a psicanálise é meio que um fetiche dos intelectuais. E se o pensamento humano possui simbolismos, e de fato isso parece ser um consenso, não significa que o modo psicanalítico de falar disso seja correto, e nem que seja o único modo possível. Temos outras menções curiosas, aceitando que a psicanálise talvez não seja mesmo ciência, e um comentário sugere então que ela seja arte. Mas como arte, se estamos falando de algo que é ensinado em faculdades de psicologia e medicina e usado para fazer diagnósticos e para oferecer tratamentos. Outros dizem que a discussão é política e associam com uma metodologia positivista. Não, positivismo foi uma etapa com muitas propostas que já foram superadas. Uma etapa da filosofia da ciência. No caso aqui, nós temos alguém que apenas entende que, já que a ciência tem problemas com neutralidade e que vem de algo chamado positivismo, que ele sente como algo impositivo, então estaria justificada a sua rejeição a essa proposta científica. Uma outra colocação faz menção à existência de uma onda de neopositivistas na academia e que isso seria sintoma de tempos reacionários. Então é mais um que não entende o sentido de precisão e acurácia
que está ligado a essa proposta da busca de evidências, e sente como algo ligado a uma tentativa de imposição de poder. Provavelmente essa opinião deriva da leitura de algum autor que aponta a ciência como tentativa de imposição de hierarquia, como Lacan, ou algum historicista que associa ciência com abusos de autoridade, como Foucault. O segundo grupo é daqueles que se limitaram a apresentar uma reação arrogante. Apenas dessa forma eles acharam que deveriam reagir ao debate proposto. Então tivemos comentários do tipo: só a psicanálise para explicar essa necessidade dessas pessoas em desqualificar algo que elas mal entendem. Essas pessoas que estão sendo mencionadas aqui não mal entendem a psicanálise, os vídeos críticos estão bastante bem embasados. Se não entendem de uma coisa ou outra, seria a oportunidade dessa pessoa apontar que não fazia essa desqualificação geral. Quem fez a desqualificação, na verdade, foi o autor ou a autora desse comentário. Outro comentário dizia: quanta paciência e humildade para debater com quem mal tem experiência de vida, profissional e pesquisa. A psicanálise é maior do que a psicologia baseada em evidências e não precisa desse enquadramento. E aí segue nessa linha. Outro comentário dizia: professor, admiro a sua paciência, todos eles mais ou menos nessa linha, né? Você tem muita paciência de discutir com esses seres inferiores, esses seres sem conhecimento, sem experiência. Admiro sua paciência e disponibilidade para o debate com colegas acadêmicos cuja postura é notadamente pueril. Obrigado pela aula. Não sei onde que viu uma postura pueril em participar de um debate que é bastante moderno, bastante atual. O terceiro grupo é de alguns que se comportam como se estivessem torcendo para uma luta ou para uma disputa, um jogo. Provavelmente esses nem se importam com o teor da discussão. Nesse grupo encontram-se aqueles que parece que gostam da palavra ciência e querem pensar na psicanálise como parte disso, mas não sabem muito bem o que precisa para ser ciência, ou então querem criar uma categoria especial de ciência para pôr a psicanálise ali, em que ela não necessite fazer jus a certas exigências comuns às ciências. Eles podem achar que a psicanálise é ciência por ser bastante extensa e intrincada, ou então por terem lido alguma filosofia pós-moderna ou algum autor de cunho mais relativista. Num outro grupo, nós temos aqueles que parecem querer desconstruir a discussão, colocar uma pedra em cima do assunto prematuramente. Então, eles podem apontar falhas científicas na psicologia, numa tentativa aí talvez de nivelar tudo por baixo, não sei, ou de apontar o método científico como apenas uma proposta tendenciosa de um grupo filosófico específico. Temos outro grupo com os testemunhos, do tipo: para mim a psicanálise surtiu efeito. Os comentaristas desse grupo aí não são necessariamente psicanalistas e nem estudantes, podem ser apenas clientes. De qualquer forma, esse tipo de afirmação também não é muito forte para ser colocada nessa discussão, porque isso precisa de detalhes. Como foi que aconteceu? Quando aconteceu? Em que prazo? Quanto tempo levou esse efeito? Será que o efeito foi mesmo da análise? E funcionou para qual problema? Será que funciona para outros? Será que existe um grupo de problemas para os quais a psicanálise funciona e não funciona para outros? Ou será que ela funciona para vários, mas funciona menos do que outras técnicas? Funciona melhor para um tipo de paciente do que para outros? Então, todos esses detalhes precisam
precisariam ser investigados para que a discussão realmente avançasse nessa direção. Por fim, eu deixei esse último comentário que não se encaixa muito bem em nenhuma das categorias anteriores. Eu achei um comentário até interessante, porque ele destaca aquilo que é a essência da proposta psicanalítica de terapia, e esse comentário foi colocado em resposta a alguém que fez uma observação de que a psicanálise funciona tanto quanto você conversar com um amigo atencioso. E a resposta foi essa: qualquer boa escuta pode reverberar na mobilização de uma subjetividade. Então essa é a essência. Você fala sobre si, se você tiver uma boa escuta que te incentive, que te respeite, que preste atenção no que você está dizendo, aquilo por si só pode ter consequências positivas na reestruturação da sua subjetividade. É uma coisa um tanto vaga, mas também foi colocada aqui de forma muito resumida, e existe um corpo teórico psicanalítico justificando isso. Mas eu fico pensando, o problema é que muitas vezes uma terapia psicanalítica acaba se dando por satisfeita apenas com isso. E isso seria muito pouco, muito cômodo para o terapeuta, que só teria que ficar ali fazendo uma escuta qualificada, seja lá o que for isso, e ao mesmo tempo muito pobre como um método de tratamento. Então ficam essas propostas de reflexões para vocês e até a próxima.